estar junto, é bom começar o ano junto. Eu vou ligar para estar no primeiro domingo do ano, depois disso há pouquinho. É na casa do Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 62. Vamos ler dois versículos, versículos 6 e 7, do capítulo 62 do livro de Isaías. Acredito que muitos de nós conhecemos estes dois versículos de cor. O Senhor hoje quer-nos trazer uma visão diferente. Uma visão profética. Então diz lá assim Isaías 62, versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros os guardas, todo dia e toda a noite jamais se falarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Nem deis a Ele descanso, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Senhor Espírito Santo, pois é a razão de nós estarmos aqui. Entregamos este tempo nas tuas mãos, Senhor. Obrigado pela forma como moveste o nosso tempo de adoração. Entregamos agora esta palavra nas tuas mãos, que não seja apenas uma palavra lançada por um homem, mas que seja certificada por ti em cada espírito, em cada um dos teus irmãos. Que possas tocar nos nossos corações, porque sabes do toque pessoal que cada um de nós precisa. Então, fala connosco hoje enquanto nos ministras desta palavra. Seja uma palavra que possa fazer a diferença para este ano 2024. Tudo o que vai acontecer a partir de hoje, nos próximos 50 e poucos domingos que faltam para terminar o ano, tenha como consequência esta palavra ministrada nos nossos corações. É o que eu oro e declaro no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Na nossa celebração de final de ano, e muitos de nós tivemos cá, os que não tiveram também nós já colocámos no grupo, trouxe-nos uma palavra, não foi na celebração, foi gerando em oração essa palavra, que este ano seria o ano do despertamento. E na sequência disso, o Senhor hoje trouxe essa passagem fantástica de Isaías. E como a Bíblia nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem só tem ouvidos para os abrir ou para superar uma opção de ser ouvido, mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que é importante. Nesta palavra, há pessoas que dizem atalaia, outras dizem sentinela, outros falam de vigias. Mas o mais importante aqui não é o sinónimo usado pelo profeta, mas sim o que isso representa. E representa alguém que está a vigiar. De uma forma literal, o que o profeta Isaías está a dizer é que estão colocados guardas sobre os muros de Jerusalém, a cidade do grande rei. Antigamente era muito comum, Lisboa também tinha o Castelo de São Jorge. Quem conhece Lisboa, o Castelo de São Jorge era um dos pontos mais altos da cidade. Do Castelo de São Jorge via-se o rio. Portanto, era ali que se punham os guardas. E antigamente era assim que se fazia. Quem vê filmes, histórias, vê que os guardas estão sempre nos pontos altos. Porquê? Para ver a aproximação de alguém. Ou de um mensageiro, pode vir trazer uma mensagem, e às vezes num período de guerra é importante abrir os portões rapidamente para o mensageiro entrar, mas também principalmente para ver quando os inimigos se aproximavam. E tinha que ser um lugar onde eles pudessem ver uma distância grande para ter que se preparar, fechar as portas, preparar o exército. Até porque antigamente a aldeia normalmente era perto mesmo dos muros. E as pessoas fugiam logo para dentro dos muros da cidade quando vinham os inimigos. Mas esta passagem do profeta Isaías não deve ser lida nem ouvida apenas de uma forma literal, mas de uma forma profética. O livro do profeta Isaías é o livro mais profético que a Bíblia tem. A Bíblia é composta de 66 livros e o livro do profeta Isaías é composto de 66 capítulos. É como se fosse um zoom. E é um livro que aponta para Jesus, e nós sabemos que a Bíblia aponta para Jesus, tudo o que se faz aponta para Jesus. Então, esta passagem deve ser vista também pensando de uma forma profética, com o nosso coração colocado a ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Então, pergunta: quem colocou os guardas sobre os muros de Jerusalém? Que ele diz no versículo. Ele colocou os guardas. Quem colocou os guardas? O profeta Isaías. Eu não me parece que o profeta tivesse o poder de selecionar guardas e de escolher guardas para ficar. Eu não me parece, acredito, se calhar concordam comigo. Claro que esta passagem mostra que foi Deus quem colocou os guardas na cidade de Jerusalém. Então agora pensa assim um pouquinho comigo. Achas que se deveria olhar para isto de forma literal, se é Deus que coloca os guardas nos muros? Claro que não. Temos que olhar de uma forma profética, porque Deus não vai selecionar hoje ficam estes até ao meio-dia, do meio-dia às 4. Não, Deus não faz isso. Há homens para fazer essas coisas. Mas se Ele aqui diz isto, claro
que nos mostra que temos que ver isto de uma forma profética, porque o Senhor está a querer dizer muito mais do que o Pai quis querer. E nós não devemos apenas olhar para esta passagem como sendo ali, mas devemos olhar profeticamente então e ver esta passagem como sendo colocada para a Igreja de Jesus. Como o livro de Isaías e eu disse, aponta para Jesus. Deixem-me deixar aqui bem claro uma coisa. Até para quem nos vai ouvir, para quem vai ver a gravação depois, eu não estou a fazer aqui a apologia da doutrina da substituição, que é algo com o qual eu não concordo, que é uma doutrina que eu considero absolutamente errada aos olhos da Bíblia, em que algumas igrejas mais tradicionais dizem que a igreja vai ocupar o lugar de Israel no coração de Deus. E que Israel não tem sentido nenhum para hoje, era só no Antigo Testamento, e que no Novo Testamento a igreja vai tomar esse lugar. Do meu ponto de vista, graças a Deus, não é só o meu de homens e mulheres muito mais importantes no reino de Deus, isto é completamente falso. Israel é Israel, a Igreja de Jesus é a Igreja de Jesus. O que a Bíblia nos ensina, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo, que a Bíblia também nos diz no Novo Testamento, que tudo o que está no Antigo Testamento são sombras que apontam para o Novo Testamento. Porquê? Porque é que são sombras? Porque ainda não tinham a revelação do Espírito Santo. Hoje, com a revelação do Espírito Santo, nós conseguimos perceber algumas sombras, outras não, porque Deus não nos mostra tudo, ainda bem, senão a gente sabe assim uns muito importantes. Então, profeticamente falando, nós podemos dizer que neste caso particular de Jerusalém, o profeta está a falar da igreja. Aquilo que ele diz de forma literal para o povo daquela altura, dos muros, o que ele nos está a dizer quando nós estudamos Israel como uma cidade do grande rei, Israel como uma cidade da bênção, lembra? Quando falava da parábola do bom samaritano, eles vinham de Israel, de Jerusalém para Jericó, do lugar da bênção para o lugar da maldição. Nós estamos a falar claramente na correlação com o Novo Testamento da Igreja de Jesus. Então, o que o profeta aqui nos está a dizer é que está a falar de colocar guardas, atalaias, muros na Igreja de Jesus. Profeticamente falando, o que ele nos está a dizer hoje para nós, a Igreja do século XXI, é isso. E vou demonstrar isso até na Bíblia, para não achar que é só a ideia minha. Mas, claramente, nunca a Igreja vem tirar o lugar de Israel, nem Israel o lugar da Igreja. Então, abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 12, vamos ler o versículo 22 e 23. O livro de Hebreus é um livro difícil de ler às vezes, é verdade. Tem ali muitas histórias, muitas ligações que, se nós não conhecemos bem a Bíblia, é um bocado baralhados. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Diz assim: Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Pois contigo, no 23, à universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o que o Senhor nos está a querer dizer com a passagem de Isaías, corroborando com esta passagem de Hebreus, é que Ele coloca na sua igreja guardas para estarem atentos, da mesma forma que naquela altura, no colocar sobre os muros de Jerusalém. Ele está a dizer que coloca sobre os muros da nossa igreja, da Igreja de Jesus, genericamente falando. Então, o que é que o Senhor espera que esses guardas que Ele colocou na igreja façam? Alertar a igreja quando chegar o inimigo. Gente, ficamos ali, vamos lá para o andar de cima, ficamos a ver se há inimigos para alertar. Não é preciso fazermos isso. Nós já sabemos que o inimigo está lá fora. Ele nos diz que ele anda aí fora ao nosso redor para nos matar, roubar e destruir. Esses são os nossos inimigos. É o nosso inimigo. É verdade, há países onde infelizmente as pessoas têm que se barricar nas igrejas para não serem mortas. E mesmo assim é que as igrejas são atacadas. Mas não é isto que o Senhor está a falar. O inimigo das nossas almas, nós temos de estar atentos e lutar contra isso. O que Deus espera que estes guardas hoje, estes guardas proféticos façam hoje, não é alertar somente todos os inimigos que vêm, é fazer o resto que está nos dois versículos, que é o quê? Que não se calem, que bradem aos céus e que lembrem o Senhor até que Ele ponha a igreja como um verdadeiro. Isto é o que diz o resto do versículo, depois de dizer para ter guardas nos muros, que eles não se calem. O que é a igreja ser colocada como louvor da terra? O Senhor está a falar da igreja ser colocada como louvor da terra. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a glória do Senhor é real na sua igreja. Não é uma igreja que vive de rotinas liturgico-religiosas, que vive de um calendário, mas é uma igreja que vive de acordo com o mover de Deus. É uma igreja que pode ter planeado algo
Mas Deus vem e muda, e a igreja aceita e muda. E move-se, muda e move-se. Esta foi boa. Mostrei o verbo move com muda e ficou muda. Engraçado. E a igreja move-se de acordo com o que Deus vai falando. E aqueles que estão presos na caixinha, conhecem a caixinha da religiosidade? Quem se lá a ver, falar nas produções, paga 1 e leva 10. Quando a igreja está presa, quando as pessoas estão presas na caixinha da religiosidade, quando a gente faz uma coisa diferente, não, e agora? E agora Deus está no comando. E é isso que Deus quer que aconteça. Então, o que o Senhor quer é que os guardas façam alguma coisa. Porquê é que é preciso que os guardas façam alguma coisa? Isto hoje é muitas perguntas para a gente ir pensando. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Timóteo, que os últimos tempos serão os tempos difíceis. Diz que os homens serão mentirosos, que serão falsos, que serão, cínicos, que serão maldizentes, serão mentirosos. Por isso é importante que os guardas que estão na igreja façam alguma coisa. Porque a Bíblia não nos diz que são só os que estão lá fora. A Bíblia diz-nos que no final dos tempos vai haver apostasia. Apostasia quer dizer que a gente coloca em causa as coisas de Deus. A gente começa a ficar sem fé, começamos a ficar fracos. Então, os guardas da igreja estão exatamente para prevenir isso. E nós estamos claramente a viver os últimos dias. Viram a notícia do terremoto no Japão no início desta semana? A melhor maneira de começar o ano com um terremoto daqueles. Imagens assustadoras, tudo a mexer, os carros nos estacionamentos a abanar. Um estacionamento. E graças a Deus que não houve vítimas como no outro, há uns anos atrás, até a central nuclear teve um problema grande. E as coisas estão a acontecer. É os vulcões lá do norte da Europa. Tudo nós estamos a chegar aos últimos dias. Por isso esta palavra de Isaías, esta palavra do profeta Isaías, é claramente para nós, igreja. E Deus, como Deus poderoso que é, como Deus omnisciente que é, Ele sabia que a igreja iria começar de forma poderosa em Atos, que começou realmente com os apóstolos, na palavra, os milagres a acontecer, Deus a fez de uma forma poderosa, mas sabia também que ao longo do tempo chegaríamos aos últimos dias e nós iríamos ver o quê? Escândalos nas igrejas. Infelizmente, coisas que nunca se calhar pensámos, ainda há pouco eu estava a falar de estratégias que vi este fim de semana, colocadas nas redes sociais, coisas que algumas igrejas fazem para enganar as pessoas com câmaras, coisas horríveis, nem ao ouvinte se calhar teria essa criatividade. E infelizmente o Senhor sabia que nós iríamos ter escândalos nos últimos tempos, iríamos ter pessoas que estão a dizer que sim e depois dizem que não. O mundo tenta entrar na igreja. E o Senhor sabia que isso ia acontecer. E o Senhor sabia que esses guardas que é preciso colocar não se podem calar, são guardas que têm que estar atentos, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, atentos ao que se passa e não se calarem. E pensas assim, então porquê que Deus não faz isso sem nós? Porquê é que nós temos que orar, já que a igreja é de Jesus? A igreja é de Deus, amém? A igreja não é nossa. Nós somos apenas homens e mulheres que o Senhor coloca para fazer algumas atividades na igreja. Porque o Senhor quer partilhar connosco a mudança. O Senhor quer partilhar connosco o resgate da humanidade através do sacrifício de Jesus. Porquê é que o Senhor não faz isso sozinho? Porquê é que Deus não fecha uma igreja que está em pecado? Porquê é que Deus não fulmina? Alguns são fulminados, é verdade. Porquê é que Deus permite isso e quer que sejamos nós a fazer a parte de orar? A resposta é simples. Porque o Senhor é fiel e justo e cumpre a sua palavra. E o Senhor cumpre os seus princípios, então Deus não pode mudar os seus princípios, Deus não pode mudar o seu caráter santo, Deus não pode mudar o seu caráter de justiça, Deus não pode mudar nada disso. Senão não era Deus, senão era alguém que uma semana gosta de uma coisa, outra semana gosta de outra, numa semana diz que temos que ser justos, noutra diz que temos que ser injustos. E Deus não muda. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus aponta-nos para aquilo que nós devemos fazer. E nós, como igreja, temos que nos preparar como noiva santa, como noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, para que o Senhor possa vir sobre nós com a sua glória. Nós fomos ministrados aqui já há umas semanas bastante, para não dizer meses, sobre as 10 virgens. 5 tínhamos o azeite nas suas lamparinas preparadas e 5 confiaram e deixaram de acabar. Nós, como igreja, temos que ser como estas 5. Não só temos sem ruga, sem mácula, mas estamos preparados com azeite extra nas nossas lamparinas, para que quando o noivo vem, nós não ficarmos para trás, porque fomos preguiçosos, porque fomos. Lá está a dizer uma palavra muito forte, mas andámos adormecidos como elas e deixámos as coisas acontecer.
E é isso que o Senhor quer. Porquê? Porque Ele quer estabelecer Jerusalém como louvor na terra. Não só o Jerusalém físico, mas o Jerusalém espiritual, que é a igreja. É isso que o Senhor quer fazer. E nós, como igreja, para podermos estabelecer o seu louvor na terra, para podermos ter estes tempos gostosos que nós temos de adoração, que o Senhor está a mover realmente de uma forma diferente, o Senhor está-nos a surpreender e nós temos a dizer amém, estamos aqui, amém, vamos nisso, mas para que isso possa acontecer, há um único caminho que nós temos que fazer, que se chama oração. Lembrando Deus da sua palavra, como diz aqui esta passagem do profeta Isaías, orar, os guardas lembrar pelo Senhor, sem se calarem da sua palavra. E agora, eu sei que vais continuar a pensar assim, pastor, mas eu não sei como orar. Eu tenho vergonha de orar. Como é que eu faço para aprender? É mesmo importante que eu ore? Sei que essas perguntas vêm à nossa mente. Claro que é importante que cada um de nós ore. Porque a oração é a forma não só de nós falarmos com Deus, mas de Deus falar connosco. A oração é uma estrada de duas vias em que eu vou falar com Deus, mas eu espero para ouvir Deus falar comigo. E é esta conversa, este diálogo, é o que me traz alimento espiritual. E este diálogo, esta conversa, é o que me ajuda a entender melhor as minhas falhas ainda, as minhas fragilidades. E através disso, eu poder ser melhor homem, melhor mulher dia após dia. E como é que eu posso aprender a orar? Deixa-me dar uma dica. Todas as segundas-feiras, nós como igreja, temos às 20 e 30 da noite, via Zoom, um tempo de intercessão, em que oramos por vários pontos, que alguns são fixos, como orar pela nação, orar por certas coisas, e outros pontos são colocados por quem tem necessidade ou conhece alguém que tem necessidade. É uma boa forma de nós aprendermos a orar. Quando nós, mesmo que não saibamos orar, nem que nós estejamos somente a ouvir e em concordância, isso nos ajuda a perceber como é que nós devemos orar e nos ajuda a orar. E é muito fácil. Nós vamos aprendendo com outros a orar. Como é que nós aprendemos a cozinhar? Hoje em dia é fácil. Hoje em dia temos o YouTube fazendo propaganda. Nós queremos como é que se faz de arroz de pato. A gente vai ao YouTube e vê 50 mil pessoas a fazer arroz de pato. Uns pão de pato com penazinho. A gente, todas as maneiras diferentes. Portanto, é fácil. A gente põe o telemóvel e vai fazendo. Antigamente, quando a gente não tinha isto, o que é que a gente fazia? Aprendia com a nossa mãe, com a nossa avó, com alguém que sabia fazer. E nós aprendíamos estando presentes. A forma mais fácil de nós aprendermos a orar, a ganharmos alguma vontade, é estando presente. Eu ouvi de outras pessoas que já têm mais maturidade, estão numa fase de crescimento mais à frente, que já têm mais à vontade para orar. É assim que se aprende a orar. Eu fiz esse percurso também. E hoje em dia consigo orar, não sou das melhores pessoas ao centro da terra para orar, porque há pessoas que têm um dom para orar, mas com o dom da chegar com o Espírito Santo sou capaz de estar horas sem parar de orar, e é isso que nós devemos fazer. E a outra pergunta era, mas eu tenho vergonha de orar em público. É vergonha algo que a gente vai perdendo. A gente vai dizendo as neiras no bom sentido, às vezes umas gafes, quem é que já disse várias gafes a orar? Quem é que inventou há bocadinho o verbo muva, que é o muda com o move? É a vida. Só não acontece a quem não está a fazer. Portanto, todos nós vamos um dia, com certeza, orar e dizer uma gafe qualquer. Depois ficamos envergonhados, mas isso passa. E nós vamos ultrapassando os nossos medos e as nossas limitações. Acham que é fácil estar aqui em cima a pregar sabendo que se a gente inventa o verbo muva, toda a gente ri? Esta também foi das piores. Como aqui há uns tempos atrás, que eu estava a insistir muito no ano 2021 e eu ia à frente a fazer ensinados, até que às tantas não temos no 23. Acontece, a gente faz tanta cabeça para. Tenho vergonha, a gente ultrapassa essa vergonha. A gente insiste, porquê? Porque o Senhor precisa que a gente ore. E claro, a melhor maneira de aprender é ler a Bíblia. Quando eu não sei do que orar, eu leio provérbios, eu leio salmos e eu oro a própria palavra. Isso traz-me, enriquece e traz-me conhecimento. Mas esta oração que o Senhor fala aqui em Isaías é uma oração um pouquinho diferente daquela oração normal que a gente faz quando fala com Deus. O Senhor está a falar de uma oração intercessória, de uma oração de guerra, uma oração de quem diz não, tem que ser assim, de quem faz declarações, de quem não tem medo. E eu creio que isso também é para nós. Na última oração, o Senhor começou a levantar aqui um exército de homens e mulheres que não se vão calar, amém?
E nós temos de tomar posse daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós não podemos só receber a bênção de Deus e ficar tipo como um mar morto, que é uma represa de coisas que vai recebendo e que não faz nada. Nós temos de começar a usar para que o corpo de Cristo possa usufruir daquilo que Deus vai trazendo nas nossas vidas. Por isso é que o Senhor ativa os nossos dons para que o corpo seja edificado. Não é para ele ficar mais famoso ou o meu irmão do lado ficar mais conhecido. Não, é para que o corpo possa ganhar com isso. É para que o corpo seja edificado. E esta oração que o profeta Isaías fala é realmente essa oração em que nós declaramos coisas importantes. Mas eu sei que ainda não respondi uma pergunta que eu fiz há pouquinho, que é: porquê é que nós temos que orar para que Deus possa trazer a sua glória sobre a igreja? E eu, não temos tempo para falar nisso com muitos detalhes, não tenho, mas eu vou resumir. Mas deixa-me fazer aqui uma pergunta ainda sobre a oração. Muito provavelmente nós este ano, e houve quem já me falasse sobre isso, nós provavelmente vamos fazer aqui um sábado, ou um domingo não que é cansativo, um sábado à tarde, para termos um workshop sobre oração. Amém? Quem gostar de ter, para nós aprendermos vários tipos de oração, para podermos exercitar a oração, para trazer alguns versículos que nos ensinam a importância da oração, para nós podermos perder o medo. Porque se nós temos aqui 10 ou 20 ou 30 nesta sala, se a gente disser uma asneira qualquer hora, a gente vai com essa asneira avançar aqui à próxima. E é isso que nos vai fortalecer. Hoje provavelmente vamos fazer isto. Mas voltando aqui a este ponto, como eu disse, não dá tempo para ver com grande detalhe as dezenas de versículos bíblicos que respaldam o que eu vos vou dizer a seguir. Se calhar isso vamos fazer nesta workshop sobre oração, mas eu vou tentar resumir aqui porque é que nós temos que orar. Há um homem muito conhecido na igreja do século chamado John Wesley, não sei se já ouviram o nome, até há uma igreja que se chama Igreja Wesleyana, que tem com base em alguns princípios que ele foi enumerando. É uma das referências da igreja de sempre. Ele tem uma frase que eu tenho bem que eu não sei de qual, deixa-me procurar aqui. Ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: parece-nos que Deus é limitado pela nossa vida de oração. Ele nada faz pela humanidade, a menos que alguém o peça para fazer. Isto é um homem conceituado pela igreja que existe. Claro que Deus não é limitado, isto é uma forma de falar. O que ele está a dizer é que depende da nossa oração, o mover de Deus sobre a nossa vida. E eu já disse isto aqui várias vezes e reafirmo para que não haja dúvidas nenhumas, que é o que a Bíblia nos ensina. Deus não se move pela nossa necessidade. Deus move-se pela nossa fé e pelas nossas orações. É o que a Bíblia nos ensina. E isso é algo que nós temos que ter presente no nosso coração. Não é pelas nossas necessidades. E John Wesley diz exatamente isso. Diz que depende da nossa oração de ver Deus nas nossas vidas. Deus não vai agir a menos que nós clamemos para que Ele haja. Estamos a falar de uma forma genérica. Agora, assim, nós nunca podemos encontrar Deus naquilo que nós entendemos. Estamos a falar de uma forma genérica. Mas para entender isto tudo, vamos resumir isto então. Vamos ao início de tudo. Tudo começou lá no Jardim do Éden. Porquê é que nós temos que orar? Começou no Jardim do Éden, a necessidade que nós temos de orar. E é isso que é importante nós percebermos hoje, para percebermos que nós, como igreja, temos que nos posicionar para que Deus possa fazer o que Ele quer sobre a nossa vida. Então, quando Deus criou o homem, lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, o Senhor criou o homem numa posição de autoridade. Deus não criou o homem exatamente igual como criou os animais. Deus não criou o homem exatamente igual como criou os peixes, as plantas, as árvores. Deus criou o homem numa posição de autoridade. Tanto que Deus, quando criou o homem, no sexto dia, enquanto todas as outras criações, o Senhor dizia: a minha criação é boa, quando Ele criou o homem, diz que é muito boa. Porque Deus estava a criar alguém à sua imagem, conforme a sua semelhança. Completamente diferente. Portanto, quando Deus criou o homem, assim deu-lhe autoridade sobre todos os animais, sobre tudo o que estava, deu-lhe uma tarefa que era dar um nome aos animais, aos peixes, tudo o que se movia e que respirava. E Deus ainda por cima deu-lhe esse domínio e abençoou o homem. Não se pode esquecer que o homem foi abençoado diretamente com a boca de Deus. Da mesma forma que eu estou aqui a falar, Deus falou com o homem e disse que ele tinha domínio, autoridade e era abençoado por ele. E o Senhor abençoou. Então, agora percebemos isto um pouquinho. Abra a Bíblia comigo no Salmo 115, no versículo 16. Para te mostrar que o que eu estou a dizer é verdade. Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus
São os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então, quando o Senhor deu o domínio da terra a Adão, no jardim do Éden, disto não há dúvida nenhuma. A terra foi entregue o domínio autoridade sobre a terra. Deus deu, Ele não deixou de ser o dono da terra, até a mesma Bíblia, a Bíblia não se contradiz, a mesma Bíblia que diz que o Senhor é o dono da terra e da sua plenitude. Portanto, o que Deus nos diz é que Ele deu o usufruto ao homem do domínio sobre a terra. Ou seja, é como se tivesse arrendado a terra ao homem. É como quando nós temos uma casa, é uma comparação se calhar mais fácil. Nós temos uma casa e arrendamos a casa a alguém. Essa pessoa vive na casa, tem direito a tudo o que está na casa, tem domínio sobre a casa, tem autoridade, mas o dono sou eu. Amém? Deus deu a terra ao homem, mas durante um período de tempo. Por isso Jesus nos conta uma parábola muito interessante, que fala do arrendamento por um determinado período de tempo, em que o Senhor lembram-se do samaritano deu 2 moedas aos talentos, tudo tem a ver com um período de tempo em que esse arrendamento vai acontecer. E até que esse período termine, até que esse arrendamento termine, a autoridade foi dada ao homem para que o homem governe a terra. O homem tinha toda a autoridade sobre a terra. Agora, podes fazer a segunda pergunta, ou a terceira, como queiras, que é: então, se é assim, como é que o diabo arranjou espaço para agir na terra? Se Deus entregou a terra ao homem. E não há volta lá ao jardim do Éden. Não foi Deus quem deu esse espaço ao diabo. Foi o homem que deu esse espaço ao diabo. Deixa-me demonstrar-te isso através da palavra de Deus. Através do Novo Testamento, vou-te demonstrar o que aconteceu no Éden. Quando o Senhor Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, o diabo veio tentá-lo. Numa das tentações, está lá em Lucas 4, versículo 6, o diabo diz assim: dar-te-ei a glória e os reinos deste mundo, porque a mim foi entregue. Eu dou a quem eu quero. O diabo estava a dizer o que é Jesus. Tudo o que tu vês é meu. Se tu me adorares, eu dou-te. Então alguém lhe deu. Eu não roubo de ninguém. O que ele diz é mim que foi entregue. Agora, pensa assim comigo. Deus entregou a autoridade ao homem. Mas quando o homem se deixou vencer pelo pecado, ele entregou de bandeja a autoridade da terra ao diabo. Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando peca e se afasta de Deus, perdeu o quê? Perdeu a autoridade sobre a terra. Lá está. Eu podia agora ir buscar um versículo que está lá em Pedro que diz que todo aquele que perde se torna escravo de quem? Ganha. Já falámos sobre isso aqui numa ministração. Portanto, o homem passou a ser, além de ter dado a autoridade, passou a ser escravo do diabo. O mundo, que era do homem, o mundo estava debaixo da autoridade do homem, deixou de estar debaixo da autoridade do homem e o homem passou de senhor do mundo, por assim dizer, para escravo do novo senhor do mundo. Deus permitiu isto tudo porquê? Porque Deus arrendou a terra ao homem. Então Deus tem que cumprir a sua palavra, Deus tem que ser fiel e Deus tem que ser justo. Por isso, nem tudo o que acontece na terra é a vontade de Deus. Por isso, nem tudo o que acontece na tua vida e na minha vida é a vontade de Deus. Por isso é que nós conseguimos perceber que Deus não tem prazer na fome, Deus não tem prazer nas guerras, Deus não tem prazer nas doenças, Deus não tem prazer nas misérias. Por isso, também é que muitas vezes quando alguém que não conhece Jesus ainda chega ao pé de nós e nos pergunta: mas como é que Deus, que é Deus, deixa as crianças sofrerem? Acham que a gente consegue chegar à Bíblia, pegar em 40 versículos e explicar? É difícil. Mas para nós que hoje temos o Espírito Santo que nos ajuda a entender, esta é a razão pela qual acontecem coisas que nós achamos que são absolutamente injustas. E são, porque o diabo é injusto e é mau. E quer fazer com que o homem perca a sua alma e não vai acontecer. Portanto, tudo faz parte desse plano maligno. Porquê? Porque Deus entregou a terra ao homem e porque o homem, debaixo do pecado, entregou a autoridade da terra ao diabo. Por isso, nós temos de orar. Por isso, nós devemos ter a responsabilidade de orar. Por isso, nós devemos ter o dever de orar. Porquê? Porque este Deus que é dono da terra, mas a arrendou
a nós, vamos dizer a nós, não vamos pôr as culpas todas no mão, porque Deus arrendou a nós, à humanidade, e Ele é justo, como justo que é, Ele não pode invadir a jurisdição do homem na terra durante o período de arrendamento. Nós arrendamos, ou o Senhor arrendou a nós, então Ele não pode invadir a nossa jurisdição. Se nós dizíamos o quê? Que Deus não é justo, que Deus está a impor algo. Por isso é que Deus nos deu uma coisa chamada, hoje é quase uma aula bíblica, Deus deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu tomo decisões que me afastam, que me aproximam dele. Eu tomo decisões dentro daquilo que eu sei escolher, que me aproximam de Deus ou que me afastam de Deus. E isso é importante nós percebermos. É como se Deus dissesse assim: a terra é minha, mas como eu vos dei para que eu possa agir, eu preciso de uma coisa chamada da vossa permissão. E a oração é essa permissão. A oração é a ferramenta que abre as portas legais para que Deus possa intervir na terra, intervir na tua vida, intervir na minha vida. Por isso é que nós, como igreja, temos que entender, como igreja, corpo de Cristo, como homens e mulheres individualmente, temos que entender a importância de orar. Por isso é que John Wesley diz que parece que Deus nada pode fazer sem que ninguém ore. Deus não pode agir sem que ninguém ore. Porque John Wesley já tinha tido esta revelação com toda a certeza e tinha percebido a importância de nós fazermos a nossa parte para que Deus possa fazer a dele. Por isso nós temos que orar. Nada que nós precisemos que aconteça irá acontecer sem oração. Por isso nós temos que entender a responsabilidade. Nós, homens, como sacerdotes, as mulheres, as senhoras, como mulheres sábias, e nós, como igreja, da importância de nós orarmos e da responsabilidade que nós temos de orar. E lá está, voltando há pouquinho à conversa atrás. Eu não sei orar bem. Deus também não diz que procura oradores. Deus diz a sua palavra: procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas não procura oradores. Eu posso orar mal, posso dar menos português, posso não saber falar, posso não saber conjugar os verbos, mas a Bíblia também nos diz que o Senhor sonda o nosso coração e escudrinya a nossa mente. Por isso, quando eu oro, coração aberto, Deus sabe o que eu quero dizer, mesmo que eu possa dizer de uma forma incorreta, mesmo que eu possa achar que alguém ali tem um dom, e há pessoas que têm um dom e que realmente conseguem orar de uma forma não só assertiva, mas tão clara que nós entendemos. E nós às vezes oramos e baralhamos tudo. Deus dá-nos dons para outras coisas também. Que eu não me sinta diminuído porque tenho um amigo, meu irmão ao lado, que ora, que é uma maravilha, e eu quando oro, troco as coisas. Por isso a gente não pode ter medo daquela palavra que sai mais. Por isso é que Deus nos pede para nós orarmos. Nós temos que entender essa responsabilidade. Por isso Deus precisa da nossa cooperação como guardas que coloca nos muros da sua igreja, da sua menina espiritual, que é responsável por garantir que cria condições para que a sua glória possa vir. Pergunta: mas Deus pode trazer a sua glória sobre nós sem orarmos? Claro que Deus é omnipotente, omnipresente, omnisciente. Mal de nós, se agora pode deixar, não, só vai acontecer. Porque nada disso. Ora, nós sabemos é que a Bíblia nos ensina princípios. Ensina-nos princípios para as ofertas, ensina-nos princípios para a semeadura, ensina-nos princípios para várias coisas e ensina-nos princípios poderosos para a oração, para que as coisas aconteçam. Nunca posso limitar Deus àquilo que a Bíblia me ensina. A Bíblia ensina coisas que eu consigo entender. Deus está muito acima disso. Agora pensem comigo. Quando o Senhor Jesus nos diz que nós pedimos, mas não recebemos porque não sabemos pedir, está a falar de quê? Oração. Não está a falar de outra coisa qualquer. Portanto, lá está. É importante nós sabermos pedir, sabermos orar. É importante nós aprendermos a orar. É importante podermos orar. Claro, nunca colocando em causa Deus como Deus, mas sabendo que Deus nos pede para nós sermos cooperadores dele. Deus nos pede para sermos esses guardas. E isto, quando nós oramos, quando nós entendemos isto permite que Deus possa trazer a restauração que Ele quer trazer, não só sobre as nossas vidas, não só sobre os nossos casamentos, mas sobre a igreja, sobre as nações, sobre o mundo que ainda não o conhece, possa começar a ser restaurado. Deixa-me dar-vos um exemplo claro que todos nós sabemos. A Bíblia manda-nos ou ensina-nos, Deus manda-nos orar pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Mesmo que eu não concorde com quem está no governo, independentemente do partido que
que seja, a Bíblia não me manda ir contra e desrespeitar. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Porquê? Porque eu só devo ir contra uma autoridade quando essa autoridade me manda fazer algo que vai contra a palavra de Deus. Enquanto não fizer isso, eu posso não concordar com um posicionamento ao nível do que quer que seja, eu tenho que fazer o quê? Orar e deixar que Deus faça o resto. Agora, pensa assim comigo. Se Deus nos diz, para mostrar a importância que nós percebemos a oração, se Deus nos diz para orarmos pelas autoridades, para termos uma vida mansa e tranquila, o que é que Deus quer que a gente tenha? Uma vida mansa e tranquila. Quer dizer o quê? É possível ter uma vida mansa e tranquila. Senão Deus dizia, olhem pelas vossas autoridades e que seja o que Deus quiser. Mas Deus não diz isso. Diz, olhem pelas vossas autoridades para ter uma vida mansa e tranquila. Então nós pegamos nessa parte e percebemos, Deus quer que o povo tenha uma vida mansa e tranquila. Deus não quer que o povo ande em guerras. Deus não quer que o povo ande em tribulações. Deus não quer que a gente ande em tribulações. Então, da mesma forma que eu não aceito a teologia da prosperidade, não é? Que diz que tudo o que nós fazemos é para sermos prósperos e como semana passada eu vi alguém postar, assim como o homem pensa, ele é e junto e sozinhos vamos conseguir este mundo e o outro, assim, é completamente fora do que a palavra de Deus nos diz. E infelizmente há muitos coaches aí fora com essas teologias da prosperidade. Isso é algo que não é de Deus, não é? Mas da mesma forma que eu não aceito essa teologia da prosperidade, eu também não aceito a teologia da miserabilidade, não é uma expressão que muitos querem fazer crer que nós devemos aceitar. Essa teologia, ou a teoria que diz que temos que aceitar os problemas e as situações porque são a vontade de Deus. E nós já percebemos hoje que nem tudo é a vontade de Deus. Muitas das coisas são porque nós demos a autoridade do mundo a quem não deveria ter. Claro que há algumas circunstâncias adversas, há alguns desertos que nós passamos, há algumas tempestades que são Deus que coloca, porque fazem parte do nosso treinamento de caráter. O povo andou 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Acham que isso não mudou o caráter deles? Claro, mudou. Fizeram a asneira e depois tiveram que passar por um deserto para perceber que havia um Deus que cuidava deles de tal forma, mesmo eles fazendo as coisas erradas, que de dia tinha uma nuvem para eles não morrerem com o calor e à noite essa nuvem se transformava numa coluna de fogo para afastar os animais selvagens e pronto, aquecer. Deus mostra que mesmo naquilo que fazemos errado, mesmo na tempestade e na adversidade, Ele está a cuidar das circunstâncias e está a cuidar de nós. Agora, nós temos que perceber se algumas coisas, adversidades que nós temos, são para o nosso crescimento, outras são para o resultado do pecado que reina nesta terra desde o nosso avôzinho Adão. E nós não nos devemos submeter, mas sim orar e clamar pela intervenção de Deus. É isso que o Senhor quer que a gente faça no ano 2024. Manda um despertamento ao nível da fé, para nós despertarmos ao nível individual. Se eu orava 10 minutos por dia, eu tenho que orar 20. Se eu não orava nada, eu tenho que orar 5 ou 10. Se eu já orava 1 hora, eu tenho que expandir o meu nível de oração para outra área, ou perguntar a Deus, Senhor, o que é que queres que eu faça em relação à minha vida de oração? Sabe quem é que nos pode sempre dizer o que nós podemos fazer? É o Espírito Santo. É a leitura da Bíblia que nos pode ajudar a dizer como é que eu vou fazer. Nunca eu não vou orar porque é um tema no qual eu não estou confortável. Ok. Já tem um Deus estabelecer temas especiais para nós sentirmos confortáveis ou não? Se eu não me sinto confortável nesse tema, se calhar o que é que vai acontecer? Vou ter um desertozinho, estou eu a falar. Vou ter um desertozinho e ficar confortável. Todos nós temos áreas da nossa vida, ou temas ou situações onde nós não nos sentimos confortáveis, ou pelo contrário, nos sentimos bem desconfortáveis e bem frágeis. A Bíblia nos ensina: quando eu sou fraco, forte sou o Senhor. Então, nós temos que perceber estas coisas todas e entender que nós não podemos submeter a tudo que nos acontece, mas sim orar e clamar pela intervenção de Deus. Deixa eu dar um exemplo, mais um, da importância da oração. Quando José foi para o Egito, quando depois os irmãos vieram todos, fez parte de uma profecia de Deus que era para quê? Para guardar o seu povo. Porque havia fome na terra durante 7 anos, a fartura durante 7 anos, as vacas gordas, e durante 7 anos as vacas magrinhas. E José, no Egito, começou a guardar provisões no mundo morrer de fome. Então os seus irmãos foram para lá. E foi assim que o Senhor preservou Israel. No entanto, também da mesma forma que essa profecia também diz o quê? Mas o meu
Mas se nós formos lá ao livro de Êxodo, nós percebemos que o povo ficou 400 anos, aliás 440, vezes, fez o que não devia, ficou escravo, mas a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu os gemidos do seu povo e por isso enviou um libertador. O que é gemidos? É as orações. Porquê? O Espírito Santo também nos ensina que nós devemos orar, por vezes, com gemidos inexprimíveis, quando nós oramos no Espírito, quando nós oramos em línguas, quando nós oramos debaixo de uma ação do Espírito Santo. Então, nós percebemos que a oração gera mudança no povo. A oração traz libertação de um povo, a oração traz libertação sobre as nossas vidas. Mesmo que hoje a gente ainda não consiga ver a luz ao fundo do túnel, mesmo que a gente ainda não consiga ver a mudança, sabemos porque a Bíblia nos promete isso. E a Bíblia não falha. Amém? A Bíblia, Deus não mente. Deus não é igual ao filho do homem para mentir. Então, se a Bíblia nos diz que se eu orar, o Senhor volta à sua face sobre mim, não quer dizer que isto seja, como eu disse, há situações que têm a ver com o posicionamento que nós precisamos ter e com coisas que temos que melhorar. Mas a verdade é que, mesmo que a gente não consiga ainda hoje ver ou entender, nós temos que perceber que é por meio da oração que nós vamos trazer o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas empresas, sobre o nosso negócio, sobre a nossa igreja. O Senhor Jesus ensina-nos lá na oração mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus diz-nos lá num ponto seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Jesus não mente. Amém? Então, porque é possível aqui na terra experimentar a vontade de Deus? Porque no céu ninguém pode falar a vontade de Deus. O céu não foi dado ao homem, para o homem ter autoridade. O céu é de Deus. Portanto, o diabo não tem lugar no céu. O diabo não foi expulso do céu. Então, se a vontade de Deus é efetiva no céu, e se Jesus diz que ela pode ser, a mesma que é no céu, pode ser na terra, depende de quem? Depende de nós e da nossa oração. E se a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, se é, que acontece no céu, se acontecer na terra, o que é que nós temos? Temos a presença de Deus nas nossas vidas. E isso faz toda a mudança. E esta oração é fundamental nós percebemos que está a destravar coisas que estão travadas. A oração lembra, quando nós lembramos do Senhor das suas promessas, então ela faz com que aquilo que está travado possa ser desatado, aquilo que está preso possa ser aberto. É como se nós tivéssemos, sei lá, imagina, temos um saco cheio de coisas e o saco está fechado. O que quer que seja. Até pode ser um saco de algodão, um saco de pipocas. Aquilo está cheio de ao máximo. Se a gente lhe fizer um corte no saco, o que é que acontece? Aquilo salta e fica disponível. A oração faz isso. A oração destrava aquilo que está travado, abre aquilo que está fechado. Porquê? Porque Deus nos ensina isso. E a oração da igreja abre o caminho para que a glória de Deus possa vir sobre a igreja. Isso é algo que nós temos que entender e faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, voltando à passagem de Isaías, voltando ao início da ministração, o que Isaías nos diz aqui nesta passagem é que nós devemos orar para podermos dar legalidade para que Deus possa intervir nas situações. Devemos orar para que Deus possa ter legalidade para intervir na minha vida, na tua vida e na vida da sua igreja. Mas também diz que devemos lembrar a Deus das suas promessas. Atenção, Deus não é amnésico, amém? Deus tem boa memória, não precisa tomar mesmo alfândega, não precisa tomar nada disso. Deus tem boa memória, Deus é omnisciente, é omnipresente, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador. Então o que é que Isaías está a querer dizer aqui? Quando diz para lembrar a Deus das coisas, está a dizer aqui, ele está a dizer que nós não precisamos de ver as coisas, mas temos que as chamar à existência como lembramos. Quando nós falamos de algo que ainda não vemos, nós estamos a orar sobre isso, nós estamos a pedir para que se comece a gerar no espiritual aquilo que vai acontecer no natural. Temos que chamar à existência aquilo que não vimos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tens promessas sobre a tua vida, amém? Quem tem promessas sobre a sua vida? Nós temos. Então, vê bem a importância disto. Nós temos que orar por essas promessas. Nós temos que... Há uma promessa que nós temos. Diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, se a minha casa ainda não será ao Senhor, o que é que eu devo fazer? Orar para que essa promessa seja real. Isto é uma promessa que Deus diz, isto é algo que é uma consequência de alguma coisa que a gente faça. Não depende de Deus, depende de mim. Então eu tenho que orar para desbloquear aquilo que está travado. Eu tenho que orar
para que essas promessas sejam liberadas no mundo espiritual e possam começar a acontecer. E nós temos que perceber isso. Deixa-me dar-te um exemplo. Pode ser difícil para nós. Um exemplo bíblico. Sansão. Sansão foi um menino desde o ventre da mãe que foi consagrado. Era nazireu. Tinha um conjunto de princípios que ele devia cumprir, e enquanto ele cumpria esses princípios, ele estava dentro da vontade de Deus. Quando ele deixou de cumprir esses princípios, ele foi o quê? Foi capturado e acabou por ser condenado praticamente à morte. Ele estava a fazer de cavalo ou de boi lá no poço. O que é que Sansão, no último momento de vida, pediu a Deus? Diz assim: Senhor, lembra-te da promessa que fizeste sobre ele. Ou seja, o que é que Sansão foi dizer a Deus? Lembras-te que me disseste, antes de eu nascer, que eu ia ser isto, que eu ia ser isto, que eu ia ser isto. Faz isso uma última vez na minha vida. E o que a Bíblia nos conta é que no momento em que ele morre, ele matou mais filisteu durante a sua vida toda. Ele não estava a dizer nada de especial, ele estava a lembrar a Deus: Senhor, eu tinha algo sobre a minha vida, eu fiz a geneira, eu estou a pedir agora que possas destravar isto, porque eu quero cumprir o que fizeste na minha vida. Se calhar alguns de nós já fizemos as geneiras e hoje achamos que nada mais vai acontecer na nossa vida, que não podemos ser aquilo que um dia alguém nos disse, que algum dia nos trouxe uma palavra de sabedoria ou alguém nos trouxe uma profecia de Deus e não vemos isso acontecer porque se calhar metemos as mãos nos pés onde não deveríamos. A verdade é que se nós pudermos entender isso, nós conseguimos perceber que se nós orarmos, nós podemos destravar essas coisas. E é isso que é importante que nós percebemos. E promessas sobre a igreja? Achas que há promessas sobre a igreja? Achas que há promessas sobre a arca? A Bíblia nos diz, no livro de Ageu, se não me engano, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não está a falar da igreja. Profeticamente falando, não está a falar daquela família. Não está a falar daquelas pessoas, está a falar da igreja. Porquê? Porque, como eu disse há pouquinho, a igreja começou de uma forma gloriosa em Atos. A sombra de Pedro andava na rua e a sua sombra curava os enfermos. As coisas iam acontecendo, as coisas iam mudando e eles implantavam igrejas, eles curavam pessoas, eles batizavam no Espírito Santo, eles faziam isto. A igreja foi poderosa, a igreja foi avançando, o reino de Deus foi avançando e hoje temos alguns escândalos, temos muita coisa. E o que Deus nos está a dizer é que o que aconteceu em Atos foi glorioso. Agora, nos últimos tempos, a sua glória ainda vai ser maior. Amém. Depende de quem? Dele? Não, porque Ele é o mesmo. Depende de nós, como igreja, entendermos o nosso papel. E nós somos um corpo, nós somos um organismo vivo, mas nós todos somos pequenos organismos que fazemos parte desse. O organismo funciona bem quando nós todos, em unidade, fazemos o nosso papel, fazemos a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Ter uma vida santa. O que é fazer a nossa parte? Não cair em pecado. O que é fazer a nossa parte? Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O que é fazer a nossa parte? Orar. Quando nós conseguimos fazer isto tudo, quando nós, como igreja, decidimos orar dessa forma, eu creio, nós vamos ver a glória da segunda casa ser maior que a primeira. Por isso, ontem, quando eu estava a rever, quando eu estava a ver a pregação, para ver se não tinha às vezes a gente tem alguma gafe de um esboço, de um versículo, de um lado certo, e já aconteceu dizer uma referência que não é aquilo que na minha mente eu queria. Quando eu estava a rever isso, vi aquele post das redes sociais que falava um homem bem conceituado sobre a necessidade da oração. E eu entendi. É para colocar isto para a igreja, para nós percebermos. Não é só Deus que está a falar para nós. Deus está a querer que a sua igreja entenda que se houve avivamentos na história da igreja, é porque houve homens e mulheres que oravam. Se houve avivamentos, se houve cruzadas onde milhões de pessoas eram impactadas pela presença de Deus, é porque houve homens e mulheres que oravam. Se houve igrejas que nasceram com 3 pessoas e ficaram com centenas ou milhares de pessoas, como a igreja da Coreia do Sul, é porque houve homens e mulheres que oravam. Não sei se vocês sabem, na Coreia do Sul, na igreja do pastor Benjamin Show, eles têm uma montanha, tem várias lá, uma das montanhas se chama Montanha de Oração. Essa montanha está escavada na rocha, vários quartos. As pessoas marcam
e vão para lá para estar horas fechados ao ar. Qualquer um pode, vocês podem chegar lá e lugar no quartinho desses e para a montanha estar lá a orar. Porque a igreja percebeu que a oração é fundamental. E o que era um país que vivia no miséria, que saiu de uma guerra, hoje é um dos países mais prósperos do mundo e se calhar a maioria de nós temos alguma coisa na mão, no pulso, nas orelhas, qualquer, vem de lá, não é feito de outro país qualquer. Porquê? Porque a oração mudou a história de uma nação. E eu creio que a oração pode mudar a história de uma igreja. Eu creio que a oração pode mudar a história da minha vida, a história da minha família, a história dos meus filhos, pode mudar a história dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos. E para que isso aconteça, nós temos que nos posicionar e entender a importância. É para que hoje, primeiro domingo de 2024, nós entendemos que Jesus deu a vida por nós, não somente para nós termos uma vida e vida em abundância, mas para nós podermos buscar muito mais através da oração. Amém? Vamos ficar de pé para terminar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, tu sabes todas as coisas. E nós oramos, Deus, por um tempo das nossas vidas. Hoje nós oramos por um ano 2024, que seja um ano de despertamento em vários níveis. Despertamento de oração, despertamento de busca do Espírito Santo, despertamento, Senhor, transformação interior de cada um de nós, Pai. E eu oro, Senhor, para nós termos nós ter sido humilde ao ponto de percebermos que o Senhor nos chama para fazer parte da história e da mudança da história. Mas a nossa intervenção é apenas orar, porque Ele faz o resto. Mas eu oro, meus queridos, que ainda hoje não sabe orar, hoje o Espírito Santo possa trazer esse fogo de vida nos corações. Pai, que ele tem vergonha de orar, que hoje venha esse Espírito de ousadia sobre a sua vida, Senhor. Pai, que aquele que desistiu de orar, não está a ver a vida da forma que eu gostaria que fosse, que hoje possa haver esse Espírito de mudança e essa coragem possa vir, Deus. Pai, eu oro, Senhor, sabe de nós, tem no nosso coração, Senhor, algo travado, queríamos ter coisas na nossa casa, na nossa família e na nossa vida que ainda não conseguimos ver, Senhor. Eu oro, Deus, para que isso seja destravado e não haja mais esse bloqueio que nós colocamos espiritual nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, não só pelo despertamento, mas declaro o desbloqueio espiritual sobre a tua igreja desta manhã, nós obrigado pelo nome de Jesus. Toda a inércia caia por terra, toda a preguiça caia por terra, toda a falta de disciplina caia por terra no nome de Jesus. Deus, toda a falta de priorizar o que é o certo versus o que é errado, caia por terra hoje no nome de Jesus. E que nós, como igreja, possamos entender que o Deus Todo-Poderoso nos escolheu. É um privilégio que nos escolheu para orar pela sua igreja. Senhor, tu sabes muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a glória seja para ti, Senhor. Que a glória não se possa repartir nunca connosco, Senhor. Mas que nós possamos entender a importância de orar. E hoje nos colocamos diante de ti, Deus. Digo, vem falar aos nossos corações, Senhor. Vem nos mostrar a importância de nós louvarmos. Que a partir de hoje sejamos conhecidos não só como uma igreja que tem a marca da adoração, mas uma igreja que tem a marca da oração. E nós precisamos saber juntar isso. Deus, eu oro, Pai, para que no próximo feriado que nós temos em fevereiro está marcado. Quando o mundo vai aí fora, estamos a falar de carnaval, nós nos precisamos juntar aqui durante 6 horas para orar e adorar. Eu sei que nós vamos levar esta nação, eu sei que nós vamos levar este conselho, eu sei que nós vamos levar as nossas casas, eu sei que nós vamos levar a vida dos nossos filhos. Dá-nos essa força, dá-nos esse ânimo. Não nos deixes desistir, Senhor, mas pelo contrário, faz-nos continuar a caminhar. Vai, Senhor, tocar nos nossos corações hoje. Leve-nos mais além, Senhor. Possa ouvir os nossos gemidos quando nós oramos. Cada um de nós possa posicionar como guardas, não só na igreja, mas como guardas na nossa vida individual, como guardas no nosso casamento, como guardas na nossa família, como guardas, claro, na igreja, orando, lendo a tua palavra,
possam avançar nessa palavra, com esse vigílio, com essa sentinela, com esse guarda. E eu entrego, Senhor, em fé, em cada oração, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que busca e aquilo que bate, que ouve e ama. Deus, eu oro, Senhor, o nosso coração não se quer, o nosso coração não se cala, as nossas bocas não se calam, Senhor. Claro que és Deus, que és todo-poderoso. Nós clamamos a Ti, Senhor, à fé. Clamamos que és um Deus acima dos céus e acima da terra. E não há outro